Oi, pessoal do Estilo, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, professora do terceiro ano da tarde da Estilo, e hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre um tema muito curioso, muito legal, que é sobre a construção de uma cidade. Que cidade que será essa, né? É uma cidade que há muitos anos atrás no Brasil tinha um presidente no Brasil que se chamava Juscelino Kubitschek. O Juscelino, quando ele estava na presidência, ele implementou um projeto super ambicioso, que era um projeto de construção de uma cidade inteira. Isso foi em 1956. Era uma cidade que ia ser a capital do Brasil. Estamos falando de Brasília. Então, vim aqui para contar para vocês um pouquinho desse processo da construção de Brasília. Eu sei que Brasília, por ser inclusive a capital do Brasil, ela é pivô e ela é o centro de muitos assuntos, né, para a gente conversar e, enfim, coisas muito curiosas para aprender que se relacionam com a capital do Brasil. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente do projeto, dessa construção, dessa coisa curiosa de construir uma cidade do zero. A maioria das cidades que existem, a maioria delas, ela foi crescendo aos poucos, né? A cidade era uma cidadezinha pequena, aí chegava mais gente, aí ia construindo, aí pensava, fazia um planejamento de uma parte, aí crescia mais, aí ia ampliando e assim a maioria das cidades foi crescendo. Brasília não. Brasília foi uma cidade que foi pensada do zero. Ela foi pensada desde do projeto e foi pensada de acordo com o lugar, né, que ela foi construída, que no caso é no Centro-Oeste, que tem um relevo mais plano, né? Então a gente está falando mais de um lugar interno do Brasil, que não fica no litoral. E aí Brasília foi pensada desde o comecinho. Ela teve um projeto e desde a concepção desse projeto, a ideia da capital já estava no papel, a ideia inteira, da cidade inteira já estava no papel. Um projeto como? Um projeto do mesmo jeito que alguns engenheiros, alguns arquitetos fazem, projeto de casa, projeto de escola, projeto até de condomínios, de prédios, de shoppings. O que é fazer esse projeto? É pensar onde que vai ficar tal coisa, onde que vai ficar outra. Então, se a gente for pensar numa casa, é onde que ficam os quartos, onde fica a cozinha, onde que vai ficar a sala. Mas no caso, a gente está falando aqui de um projeto de uma cidade inteira, né? Uma coisa super ambiciosa e super grande. Quando o Juscelino decidiu que ele ia construir Brasília, a primeira coisa que ele fez, ele não saiu escolhendo quem que seria o responsável por esse projeto. Ele abriu um concurso. Onde vários profissionais da área, né, arquitetos, engenheiros, se inscreveram com projetos, e no total de 26 projetos, e aí os inscritos passavam por uma banca que examinou, que entrou em contato com esses projetos para escolher quem seria o responsável pelo projeto da nova cidade, que seria a capital do Brasil. Esse projeto, nesse júri, estava também, junto com o Juscelino, que é o presidente, estava o Oscar Niemeyer, que é um arquiteto super importante e que depois ele que projetou os principais pontos, os principais prédios e monumentos da cidade. Ele também estava junto na escolha desse profissional que iria tocar as construções de Brasília. E quem ganhou, quem teve o melhor projeto
no ponto de vista do Juscelino e das pessoas que estavam com ele, foi o Lúcio Costa. O Lúcio Costa o projeto dele acabou ganhando, e ele que foi escolhido para construir e levantar, fazer surgir a cidade de Brasília. E foi um projeto muito curioso, ele trouxe um projeto todo diferente para a época, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto urbano, sobre esse projeto que ele colocou. E o projeto dele tinha o formato de um avião, que é super curioso. Mas o Lúcio Costa não fez pensando num avião. Ele nem gostava muito quando falavam isso, sabe? Ele fez pensando numa cruz, né? Ele fez o projeto pensando numa cruz, um eixo grande e um outro que passava aqui. Só que esse eixo ele ficou curvado na época e as pessoas associaram a um avião. E no começo ele nem gostava muito dessa associação, ele até brincava que preferia que comparassem o projeto dele com uma borboleta, mas ele acabou sendo conhecido por ter um formato muito parecido com um avião. Eu vou até mostrar para vocês agora uma foto, vou colocar uma foto aqui para vocês verem como que é esse formato do projeto dele. Então, a construção de Brasília, a construção dessa cidade foi muito rápida, principalmente para aquela época, mas mesmo hoje em dia é uma construção muito rápida. Você pensar na construção de uma cidade inteira, né? Não tinha nada lá do que tem hoje, né? Óbvio, tinham outras coisas, era um terreno, enfim, mas não tinha nada da cidade de Brasília. E foi uma construção que começou em 1956 e terminou em 1960. Então, em 4 anos, num espaço que não tinha uma cidade, foi feita uma cidade do tamanho de Brasília, para ser a capital do Brasil, né? E aí, esse formato do avião, como que é? A cidade, ela é toda organizada e separada. Ele pensou de uma forma que as pessoas tivessem mais qualidade de vida. Né? No projeto dele tinha isso. Então, o eixo principal, o comprido do avião, é onde ficariam todos esses prédios e esses monumentos mais ligados a cargos políticos, lugares onde, porque por ser a capital do Brasil, tem essa função muito enraizada no projeto, né? Então esse eixo principal ficaria, que seria o eixo monumental, ficariam os monumentos e esses prédios para as pessoas trabalharem. E nas asas é onde foi projetado para ficarem as residências, as casas. Então nessas asas, tanto de um lado na asa norte e na asa sul, tem vários prédios que ele chamava, que foram conhecidos como quadras, e que os prédios são muito parecidos, praticamente não tem casas ali nas asas, os prédios são muito parecidos e cada uma das quadras, elas são organizadas com o que ele entendia como necessidade básica para as pessoas poderem morar. Então, cada uma das quadras tem um centrinho com coisas básicas para as pessoas poderem circular menos pela cidade. E tem algumas vantagens em circular menos pela cidade, né? Menos trânsito, menos estresse nervoso, você tem que ficar saindo para lá e para cá, facilidades, rapidez e tudo isso, né? Então, nas asas, cada uma das quadras tem esses pequenos pontos de necessidades básicas. Então, um mercado, uma escola, tem um parque, e isso foi pensado de uma forma que tornasse a cidade mais acessível para todo mundo. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês alguns pontos que tornam Brasília uma cidade diferente.
né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma cidade bastante diferente, desde a concepção, como a gente viu, né? É uma cidade onde ela tem um surgimento bem diferente da maioria das cidades. Então, para começar, o formato da cidade, que é um formato de avião, que é super curioso e diferente de outras, né? Aqui eu não sei de outra cidade do Brasil que tenha um formato de algum objeto, né? De alguma coisa, como tem em Brasília. Então é super curioso isso. Lá em Brasília, outra coisa super curiosa que é interessante, os endereços, as ruas, elas não têm nomes, elas são números. Então, elas juntam o número da quadra que elas estão, da asa que elas estão, da altura da rua que elas estão. É como se fosse um jogo da velha. Você junta 3 números e aí você cai num lugar certo de uma casa, né? Isso é super diferente também, né? Então, por exemplo, se alguém pergunta onde alguém mora, a pessoa pode responder: eu moro na super quadra oeste 300, é super organizado, mas tem que olhar lá o esqueminha, não é tão fácil de decorar, assim, de aprender, mas é completamente exato, não tem, é uma localização bastante exata. Outra coisa super curiosa de Brasília é que lá é tudo separado por setores. Então tem o setor hoteleiro, que é onde ficam os hotéis, setor dos bancos, setor de escolas, setor dos hospitais, setor até de diversões. As coisas não são espalhadas, né? Se você está precisando se hospedar, você vai para o setor de hotéis. Se está procurando alguma coisa, você vai para o setor de diversões, alguma coisa para se divertir. E isso também é algo que é bem diferente e curioso, né? A arquitetura da cidade, tem muita gente que acha e que compara que é super futurista, porque tem as obras do Niemeyer que são arredondadas e com uma arquitetura super moderna, e tem gente que até brinca que parece uma cidade de alienígenas, é uma arquitetura bem diferenciada, né? E os prédios do plano piloto, né, das asas do avião, são muito parecidos uns com os outros, assim, que nem eu já tinha dito. Isso também é uma coisa, os prédios são todos muito parecidos. E aí a maior curiosidade, que até eu achei uma curiosidade, porque eu nem sabia que isso existia, e aí pesquisando, vendo as coisas de Brasília, eu vi isso e achei curioso contar para vocês. Imagina só, a cidade de Brasília é a única cidade brasileira que já recebeu uma corrida de cadeiras de escritório. Vocês já pensaram nisso? Pois é, fui pesquisar e achei isso. Fica só essa brincadeirinha pra gente finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da construção dessa cidade e que tenham aprendido, né, alguma coisa com tudo isso que eu tô contando. Um beijo, obrigada pessoal, tchau, tchau.